Olá pessoal, bem-vindos ao canal Estratégia Política. Meu nome é Luiz Fernando e hoje nós falaremos sobre reforma agrária. Bem, sem mais demora, vamos começar. Bem, é um assunto um tanto quanto polêmico, né? Porque envolve a destituição de propriedades, né? Isso por si só já é, de certa forma, agressivo em relação ao Estado e o cidadão. Mas existem alguns estudos que aí, nas quais se baseiam, né, os defensores da reforma agrária, é que quanto maior a propriedade rural, menos ela gera lucro. Né? É uma relação estranha, né? Mas imagina que o negócio rural, né, a agroindústria, ele envolve muitos riscos, né? Tem riscos meteorológicos, vários, questão até de oferta e demanda, essas coisas, em que, de certa forma, um meio arriscado, né? De certa forma, o risco é alto. E quando você diminui a quantidade de terra, você diminui esses riscos e você consegue usar melhor essa terra. Então, tem vários estudos que mostram que você ter menos espaço, né, e investir melhor nesse espaço, você gera mais produção do que você tivesse uma grande terra, porque aí quanto mais terra, mais gasto de manutenção você vai ter. Então, assim, chega uma hora que essa equação ela começa a dar prejuízo, mais do que daria lucro. Então, ou seja, você ter muita terra também é uma coisa que não compensaria tanto. Mas esse é um dos argumentos, né? O outro argumento que é muito assim difundido é a questão que para o cidadão, agora vamos falar uma questão mais doméstica, né? O cidadão brasileiro, 70% dos alimentos que ele consome vem de agricultura familiar, ou seja, são pequenos, né, agricultores. Aí não estamos falando de pessoas que têm às vezes 3 hectares de terra, uma quantidade de terra menor, e esses são os maiores fornecedores de alimentos para os grandes centros, ou seja, a gente consome muito mais desses pequenos agricultores do que dos grandes agricultores. Que a grande verdade é que os grandes agricultores estão pensando no mercado externo, na exportação, e de certa forma, quem baratece, assim, né, quem deixa nossos produtos mais baratos, são os pequenos produtores, porque enquanto os grandes agricultores estão pensando em valores estrangeiros e preços que outros países estão pagando, e começam às vezes querer transferir esse valor que eles vendem para o estrangeiro para a gente, por exemplo, como foi o caso do tomate, né, que estava se pagando muito bem no exterior, esse preço foi transferido para a gente. Já os pequenos agricultores, né, o pessoal da agricultura familiar, né, que é como é chamado hoje, o foco deles é o consumo doméstico, então eles acabam sempre normalizando esse valor aí, né? Então, assim, eles que fazem nosso custo de vida, nossa cesta básica, manter um padrão melhor. Então, sim, você imagina que se a gente manter tudo no agronegócio também, dos grandes agricultores, a gente vai ter um valor inflacionado. Então, para a gente também, como consumidores, é interessante que tenha agricultura familiar de forma mais expandida pelo Brasil, né? Agora, é muito complicado porque para você fomentar a agricultura familiar, existe uma ideia em que você deveria investir em reforma agrária. Aí no Brasil, a gente vai ter outras discussões, porque o Brasil ele foi dividido em capitanias, né, hereditárias, bem na história, sem querer voltar muito no tempo, mas a maior parte das nossas terras elas foram divididas hereditariamente. Então por isso que a gente tem grandes produtores, no caso, grandes detentores de terra. E a terra sempre foi um símbolo de poder, um símbolo de posse no Brasil. Então sempre teve aquela ideia de acumular novas terras, acumular muitas terras. E todo esse sentimento, aí você vai ver cidades como, no caso estados como Pará, por exemplo, onde vai gerando guerras e vários, eu digo, posseiros, né, pessoas tomando posse de outras terras e toda essa guerra pela terra. E nesse problema, a grande raiz é a má distribuição da terra, que sempre foi dividida por alguns poucos. Isso é fácil de ver em alguns lugares, por exemplo, Alagoas, que você tem poucas pessoas que são donas de praticamente o estado inteiro. No Rio Grande do Sul, que 1% dos produtores são donos de 50% do estado, da parte de agricultura. Então, assim,
a gente vê que a Terra é sim mal dividida, né? E ela é mais complicada ainda quando tem um complicador que é no legislativo, a bancada ruralista, que a gente chama, né? Ou seja, os senadores que vêm do apoio pelo agronegócio, eles são muito poderosos e são muito numerosos. Então é a bancada, uma das bancadas mais fortes que a gente tem dos ruralistas, né? E, obviamente, eles legislam causa própria, então eles nunca vão legislar a favor da agricultura familiar, né? Apesar que eu entendo, de certa forma, o argumento deles, que eles dizem muito o seguinte, que a repartição da terra ela já passou do tempo de ser feita. Eles acreditam que, como grandes produtores, né, no caso, os grandes detentores da terra, foram tendo filhos, né, eles acreditam que hereditariamente eles já vão fazendo a reforma agrária, apesar que vai criando pequenos produtores a cada geração que passa. Só que isso é meio complicado de entender quando a gente vê as realidades, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que foi citado, né? Em que continuam as grandes famílias detentoras da maior parte das terras. E fora que nós estamos falando de uma coisa que você vai ver resultado a séculos posteriores, né? Então, assim, não é uma coisa que vai ver agora. E agora o povo está pagando caro pelo alimento, está pagando caro pela cesta básica e necessita de uma reforma agrária para, vamos assim, contrabalancear os grandes agricultores, né? Então vai ter sempre essa discussão, essa questão de até quando que deve ser entendido como a hereditariedade vai fazer a reforma agrária ou se está assim na hora, nós não perdemos a hora e está a hora de a gente fazer a redivisão. Eu sei que é bem construído no Brasil, parece que acho que foram 900 mil famílias, né, que foram assentadas em terrenos de 3 hectares, e a gente sabe que eles têm sim contribuído com a geração, né? Agora, tem uma outra questão que a gente tem que entender que os grandes produtores, eles não estão agindo pelo bem-estar da sociedade brasileira, porque eles estão visando lucro e estão deixando terras que estão sem uso. E essas terras sem uso, elas não geram lucro para a gente, porque elas poderiam estar produzindo alimentos, poderiam estar reduzindo os preços da nossa cesta básica, e elas estão em desuso, elas estão servindo como patrimônio de outras pessoas. Então esses grandes produtores que deixam essa terra em desuso, ou em outras condições que é usada por forma agrária, são produtores que não respeitam as leis trabalhistas, que não respeitam leis ambientais, ou que pegam terras de indígenas e outras questões, essas terras também são utilizadas para a reforma agrária. Então, essa terra ela não gera lucro para o país. Para o país é interessante sim que essas terras fossem mais bem divididas e que tivesse agricultores da agricultura familiar que pudessem fomentar nosso consumo doméstico e abaixar o valor da cesta básica, para a gente não ficar tão dependente, por exemplo, do preço do tomate, que quando tem outros países pagando caro um tomate, o brasileiro paga o pato. Ok? Até o próximo vídeo, espero que tenha gostado, apesar do assunto ser um pouco nebuloso, né? A gente pode concordar ou não, mas vão sempre ter essas duas frentes aí. Se quiser comentar alguma coisa, tem um espaço aqui embaixo, vou colocar as redes sociais, e até o próximo vídeo.